Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos aqui do Instituto Charles Ruffman. Também saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, aqueles amigos, pessoas que acompanham os estudos, pelas redes sociais. Que Deus esteja abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês. Nós estamos tendo a oportunidade, o privilégio de estar estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 2. E no início do primeiro capítulo, eu passei um tema para vocês, se referindo a essas cartas, a essa carta de Paulo aos Filipenses. O primeiro tema que a gente viu no capítulo 1 é a alegria no sofrimento, e a gente viu que Paulo fala muito sobre essa questão do sofrimento em estar servindo a Cristo, mas que mesmo por meio das adversidades, dos problemas, das dificuldades, seja qual for o sofrimento aparente, que a gente não deixe que isso venha ofuscar a nossa alegria de estar servindo a Cristo. Também, no próximo capítulo, que é hoje o capítulo 2 aqui, nós vamos ver a alegria no servir incondicionalmente. Tá? A alegria no servir. Paulo vai falar um pouco sobre isso. Só recapitulando que Paulo está encarcerado, Paulo está preso em Roma, uma prisão que vai durar em torno de 2 anos. E a prisão, por mais que é uma casa na qual ele se encontra, mas Paulo ficava limitado. E Paulo não podia então sair para poder pregar, para poder ensinar, para poder evangelizar, para poder visitar os irmãos, visitar as igrejas nesse período. Então, querendo ou não, ele estava ali num espaço demilitado, e isso trazia algumas dores. Quem não sente quando se vê delimitado? Não é mesmo? Prisão nenhuma é boa. Nenhuma. Por mais que você possa ter algum conforto ali, mas você está encarcerado, você está preso, você está limitado. Você não pode sair daquele espaço. Então nós, fisicamente e emocionalmente, precisamos estar trabalhando. E uma das coisas que nós vamos ver, Paulo motivando os irmãos, a igreja, manifestar a alegria no servir ao Senhor. A gente vê, irmãos, que um dos propósitos da pregação do Evangelho, da comunhão, é a gente buscar uma unidade, mas uma unidade sólida, uma unidade firme, uma unidade espiritual e uma unidade na prática, no dia a dia, no viver ali com os irmãos, na comunidade cristã. Então Paulo insiste nesta unidade, na unidade espiritual. Porque se a gente trabalhar a unidade espiritual, você se fortalecendo espiritualmente, crescendo espiritualmente, você desenvolvendo espiritualmente, é muito possível que nós consigamos atingir essa unidade física. É muito possível a gente compreender os irmãos, é muito possível a gente amar uns aos outros verdadeiramente, se unirem em espírito e propósito. A igreja tem que estar unida em amor, em espírito e propósito, porque a igreja tem um propósito aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma missão de continuar propagando o Evangelho, anunciando o Evangelho, levando a palavra de Deus às pessoas. Mas não só a palavra, mas é uma palavra que quando as pessoas se encontrarem, quando as pessoas crerem, quando as pessoas batizarem e elas inserirem nesse corpo, elas vão perceber que, na prática, aquela palavra que é anunciada, ela é vivida. Ok? Então, Paulo insiste que nós devemos manifestar. E uma das coisas que deve ser manifestado na igreja é justamente essa alegria. Jesus teve alegria em nos servir.
Jesus teve alegria no ministério dele. Jesus teve alegria em ter abrido mão de todas as coisas, ter se tornado um homem e ter vindo a esse mundo. Jesus teve alegria naquele momento mais crucial. Na última ceia, Jesus fala que desejou aquele momento. Desejou. Então, assim, nós, amados, como cristãos, como família, devemos estar buscando, desenvolvendo essa alegria no nosso meio. Não deixando que os problemas, as dificuldades, as adversidades ofusquem a nossa alegria. Olha o que Paulo vai mencionar, né, nos primeiros versículos aqui da carta, do capítulo 2, a gente vai ver, né, algumas coisas bem bacanas. Mas antes, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Deus por esse dia, vamos agradecer a Deus pelo privilégio de podermos examinar suas escrituras e pedir a Ele que derrame, né, sobre nós sabedoria para que a gente possa ter o entendimento correto dessas verdades, dessas grandezas. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, nós falamos com o Senhor, te agradecemos por esse dia que o Senhor renova sobre as nossas vidas, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja nos conduzindo, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas, em nossos corações, que nós possamos estar crescendo segundo a vontade do Senhor, segundo aquela proporção que o Senhor deseja, para que todo esse crescimento seja externado no benefício da igreja, como um corpo, como um todo, para que nós possamos nos fortalecer contra as ciladas, as artimanhas, as obras do maligno, Pai, para que nós possamos resistir todas as adversidades que nós estamos passíveis em passar por elas aqui nessa terra. Então nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sempre ânimo, que nós possamos ter sempre desejo de estar buscando o conhecimento, de estar buscando a palavra do Senhor, de estar estudando a palavra do Senhor, de estar examinando as Escrituras. E pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que nos traga as revelações, que nos traga o entendimento correto, que possamos nos tornar homens, mulheres, ferramentas, obreiros, obreiras, afiados e preparados para glorificar o Teu nome, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, como ferramentas aqui que vai ser operadas pelo Senhor. Nesse momento nós te pedimos a Tua permissão para vislumbrar essas verdades que estão aqui no livro de Filipenses, nesse capítulo 2. Fale conosco nesta manhã, abençoe os alunos do Instituto, que eles estejam se preparando para poder continuar servindo ao Senhor em suas congregações, continuar sendo homens, mulheres, cada dia mais sólidos e mais convictos da certeza da salvação e pregar essa verdade, pregar essa palavra àqueles que o Senhor colocar no caminho de cada um de nós. Louvado seja o Teu santo nome, ó Deus, e que toda honra e glória seja dada ao Senhor. É em nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço e te peço a Tua permissão para vislumbrar essas verdades juntamente com os meus irmãos. Amém. Ok, então vamos fazer uma leitura aqui dos primeiros versículos do capítulo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor, né? A partir do versículo 1. Portanto, se há um conforto em Cristo, uma consolação no amor, se existe uma comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, completem a minha alegria. Tenham uma só aspiração, um só amor, uma só alma e um só pensamento. Não façam nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, que cada um procure não os próprios interesses, mas o interesse dos outros. Esses são os primeiros versículos que Paulo já passa aqui uma mensagem importantíssima para cada um de nós. Mas ele está dizendo aqui, ó, portanto, se há um conforto em Cristo, né? Se há, irmão, se há participação, se há afeto de amizade, desejo, né, se há alegria no meio de vocês, Paulo convida a comunidade para evitar alguns problemas que
podem ser possíveis de serem evitados se houver a participação interina de todos, se houver alegria, afeto, né, entranhos afetos de amizade, de sinceridade entre a igreja. Então, se houver isso, é possível evitar as divisões causadas pelo espírito de competição. Uma das coisas que Paulo fala, evita a competição dentro da igreja. Evita. Uma coisa, irmãos, que nós devemos evitar, nós não estamos aqui para competir com ninguém, nós não estamos aqui para mostrar que somos melhores uns pelos outros, nós estamos aqui para que haja um grupo que prefere fulano, ou prefere ciclano, ou prefere citrano. Não é isso. Paulo, ele está repreendendo esse pensamento de competição dentro da igreja, porque a competição dentro da igreja, quando você faz as coisas para competir, você vai querer demonstrar que você é melhor do que ciclano ou veterano. Não é assim no atletismo, em qualquer competição. Não é assim no jogo de futebol. Tem dois times ali, um vai tá querendo ser melhor do que o outro. E a prova disso é quanto mais gol um fizer, ele vai demonstrar que está sendo melhor, está sendo mais eficaz, está ganhando os pontos, e o outro não. Mas esse tipo de competição não deve existir dentro da igreja. Por quê? Porque esse tipo de competição dificulta essa verdadeira união, essa verdadeira unidade dentro da igreja do Senhor. Então Paulo está dizendo, evita as divisões causadas pelo espírito de competição, pelo desejo de receber elogios. É uma outra coisa também que deve ser trabalhado no âmbito cristão. Nós aqui, irmãos, somos ferramentas, nós somos obreiros, obreiras, servos, servas, nós somos aqui os discípulos, as discípulas do Senhor, e toda honra e glória deve ser dada ao Senhor. É claro que a palavra do Senhor, ela deixa bem clara que Deus não fica esquecido da sua fadiga, do seu trabalho, da sua entrega, e você com certeza vai receber uma estrelinha na sua coroa, na coroa da vida, porque Deus não fica esquecido da sua dedicação. Mas olha, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado, porque algumas pessoas não sabem lidar com os elogios. Algumas pessoas acabam interpretando e levando isso para um outro lado. E isso também dificulta a unidade dentro da igreja. Isso dificulta a verdadeira união dentro da igreja. Isso acaba mexendo com o seu ego, mexendo com o seu eu. E você acaba, se você não souber lidar com isso, isso acaba te ensoberbecendo. Você acaba achando que você é bom, que você, que você é melhor do que qualquer outro. E Paulo chama a atenção da igreja, se vocês depois podem olhar na carta aos Coríntios, que lá tinha esses problemas de preferências. As pessoas, alguns preferiam Cefas, outros preferiam Paulo, outros preferiam Saulo, Apolo, sabe? Mas Paulo repreende, fala, mas quem que é Pedro? Quem que é Cefas? Né? Quem que é Apolo? Ambos são servos. E ninguém ali é superior do que ninguém, porque todos estão debaixo da graça. Eu e você estamos debaixo da graça. Tira o Espírito Santo de nossas vidas, irmãos. Tira. Para ver se nós vamos ter capacidade, ter condições de poder examinar as Escrituras e compreender as Sagradas Escrituras segundo a vontade de Deus. Nós não somos nada. Então nós precisamos evitar. Olha, se o irmão chegar e falar assim, olha, irmão, Deus te abençoe, que Deus continue trabalhando na sua vida, Deus continue te sustentando, te protegendo, te ajudando a evitar as mazelas, né, a vencer as barreiras que vão surgir para tentar dificultar o seu ministério. Ok. Ô irmão, glória a Deus, continue orando, né? Lembra de mim nas suas orações. Isto é importante, mas tomar muito cuidado quando você gosta de ouvir as pessoas falar que você é muito bom, que você é o melhor pregador, que você é o melhor professor, que você reconhece, que você entende, que você conhece a palavra, né, de Gênesis a Apocalipse, que você é o máximo. Tomar muito cuidado com isso. E se Paulo está sendo orientado pelo Espírito Santo a expor essa questão aqui,
é porque ou já estavam acontecendo esse tipo de problema, ou poderia vir a acontecer e os irmãos deveriam já estar preparados para não deixar ser levado por isso. E também fala da gente tomar cuidado pelos desejos de receber os elogios e pela busca dos próprios interesses. A igreja tem um papel fundamental. A igreja, o rebanho como um todo, tem um papel fundamental. Aqueles irmãos de Beré examinavam sempre as escrituras para ver se o que os irmãos estão falando está de fato condizente com o que está dentro dos manuscritos, dentro de todo aquele acervo que nós temos, que está indo de fato ao encontro com o que a palavra diz, se está tendo uma coerência no que eles estão dizendo, se está tendo uma coerência e um propósito correto de trazer fortalecimento, de trazer edificação, de trazer entendimento, de preparar o rebanho, a parcela do povo ali que está daquela congregação ou de outros lugares, se é com o propósito de fortalecer a vida espiritual desses irmãos, de torná-los cada vez mais capazes de poder fazer o serviço, o serviço cristão, o trabalho cristão, a pregação do evangelho. Esse deve ser o foco, esse deve ser o propósito. Mas tem muitos que buscam os seus interesses, tem muitos que querem se promover, tem muitos que querem trazer as suas ideias, colocar os seus pensamentos. Então, devem ficar atentos quanto a isso. E Paulo está dizendo, isso nesses primeiros versículos. Se há um conforto em Cristo, uma consolação no amor, se existe uma comunhão de espírito, se existe ternura, compaixão, completem a minha alegria. E como que seria completada a alegria do apóstolo Paulo lá na prisão? Como que seria? Tenham uma só aspiração, um só amor, uma só alma, um só pensamento. E isso é possível a partir do momento em que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Então nós vamos ter a mesma disposição mental, o mesmo desejo, o mesmo amor, o amor que vem de Deus, o amor que vem de Cristo. Que Paulo está falando, exalem isso, que seja isso manifestado por todos vocês. E ele diz, um só pensamento, não façam nada por competição, por desejo de receber elogios, mas por humildade. O verdadeiro cristão, irmão, ele tem que se render a Cristo, ser humilde. Reconhecer dia a dia que nada somos. Estamos aqui apenas tendo uma oportunidade, um privilégio, uma satisfação, uma alegria, uma honra de sermos usados por Cristo como ferramentas. Porque Ele quer, porque Ele deseja isso. Ele deseja compartilhar conosco esse privilégio de servir a Deus, de honrar a Deus. Porque para Ele não faz diferença se os homens decidirem não querer louvar, enaltecer, engrandecer, exaltar o nome de Deus. Ele falou assim, as rochas louvam. Lembram desse texto? Texto que ele falou, se os homens não adorar, porque Deus é digno de ser adorado, mas se os homens decidirem não adorar, as rochas louvam, as rochas adoram. Vocês lembram? Então ele fala que nós devemos nos humilhar, nos submeter dia após dia, esvaziarmos dia após dia. Devemos clamar ao Senhor para não perdermos a nossa humildade, não perdermos a nossa simplicidade, irmãos, e dar honra a Deus, ao Pai, ao Espírito Santo, porque são eles que é digno de receber toda a honra e toda a glória, porque são eles que fazem a obra. A gente é apenas as ferramentas, e por isso que Paulo fala, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores. A humildade me leva a ver o meu irmão superior a mim. E o meu irmão me vê como superior a ele. É assim que nós devemos ser dentro da igreja do Senhor. Um se vendo superior ao outro. Porque todos vão estar rendidos, vão estar debaixo da submissão de Deus, da palavra, das vontades do Senhor. E nós vamos buscar o interesse do Senhor. E quando eu olho o meu irmão superior a mim, eu vou buscar o interesse do meu irmão.
Eu vou buscar o interesse do meu irmão, a vontade de Deus para o meu irmão é que ele cresça, que ele fortaleça, que ele desenvolva, que ele se torne um cristão afiado, preparado, conhecedor, que eu o ajude a desenvolver a sua vida cristã, ok? É isso que Paulo está pedindo, para que a gente não busque os nossos próprios interesses. Tais vícios, irmãos, como espírito de competição, desejo de receber elogios, buscar os próprios interesses, tais vícios denotam o fechamento, né, egoísta e a autopromoção à custa dos outros. Ok? O egoísmo tem poder de arruinar uma igreja, enquanto a verdadeira humildade pode edificá-la. Tem muitos cristãos que se perdem por isso. Tem muitos que a palavra de Deus torna loucura para eles por isso, porque eles passam a buscar os seus próprios interesses, passam a querer se beneficiar em cima de coisas que não pertencem a eles, querem se promover em cima de coisas que não pertencem a eles, querem ser reconhecidos em cima de coisas que não pertencem a eles. Quem tem que ser enaltecido aqui é Jesus. Ele é o provedor de toda a obra, de toda a ação. Se hoje nós estamos vivos, se hoje a igreja existe, graças a Ele, porque Ele é o fundador da sua igreja, Ele é o cabeça da sua igreja. E eu acho tão legal, tão importante a gente entrar nesses assuntos, irmãos, é para que a gente possa entender que nós devemos viver uma vida de inteira vigilância. Porque a qualquer momento, se eu bobear, se eu vacilar, eu posso cair, posso me inclinar para as coisas da carne, eu posso me perder e posso achar que realmente eu sou muito bom mesmo. E aí esse negócio vai trazer problema para a unidade da igreja, para o convívio da igreja, vai trazer divisão dentro da igreja, pode arruinar uma igreja. Talvez você conheça alguns ministérios, alguns trabalhos que começaram, mas que caíram por terra, que não foram para frente, por causa de quê? Por causa disso, porque os homens não se entendiam, porque os homens não se compreendiam, porque os homens não submeteram-se à humildade, buscando o interesse um do outro, mas estavam ali querendo se promover, estão ali querendo se enaltecer, aparecer. E aí, o trabalho, o ministério vai ser arruinado. Mas se houver humildade, pode ser, a humildade vai levar à edificação daquele ministério, à edificação daquele trabalho. A comunidade deve zelar pela harmonia interna. E para isso é necessário que haja humildade, cada um considerando os outros superiores a si, que o empenho tenha sempre em vista o bem comum. Cada um deve zelar pela harmonia dentro da igreja. Quem vai zelar pela harmonia, quem vai fazer com que a harmonia, o bem-estar daquela comunidade seja alta, não é apenas o pregador, o pastor, o presbítero, os ministros, não são apenas isso, é toda a igreja, toda a comunidade. Nós devemos zelar pelo trabalho do Senhor, nós devemos zelar pela igreja na qual você faz parte dela, na qual você é membro dela, daquela parcela do povo na qual você convive, e você deve zelar em todos os aspectos, seja espiritual, seja físico, seja emocional, ok? Porque na convivência com os irmãos, a gente passa a estar o quê? Se interagindo, conhecendo uns aos outros, e você passa a conhecer as lutas, as dificuldades, as fraquezas, mas também você passa a ver as qualidades, os pontos positivos. E aí eu quero zelar pela unidade da minha congregação. Eu vou enaltecer, eu vou manifestar, são os pontos positivos, são as qualidades boas, são os dons dos meus irmãos. Vou promover isso, porque é isso que vai fortalecer a comunhão, é isso que vai fortalecer a unidade.
Mas quando eu decido em querer promover, são as fraquezas, são os problemas, são as dificuldades, é falar das dificuldades da igreja, é falar dos defeitos da igreja. Toda família tem os seus defeitos, irmãos. E a igreja não é diferente, porque aqui nós estamos ainda, lembra que eu falei, né, falo isso constantemente eu vou falar sim, que a gente não pode esquecer, nós estamos ainda presos num corpo debilitado, limitado, um corpo que tem uma tendência de manifestar ainda algumas coisas ruins. E no convívio com a igreja, aqui é uma família. Aqui são diversas famílias que se reúnem e formam o corpo de Cristo. E aí, nessa comunhão aqui, a gente começa a perceber as dificuldades. E se a gente começa a dar uma ênfase maior nas dificuldades, né, dos irmãos, nas falhas dos irmãos, dos problemas dos irmãos, se eu começo a divulgar isso, se eu começo a falar isso com as pessoas, com o meu vizinho, com as pessoas, se eu começo a denegrir a imagem, porque isso é uma denigração da imagem da igreja, da congregação na qual você faz parte dela. Quando você começa a falar mal dela, você está traindo a irmandade, está traindo aqueles irmãos, quando você começa a falar mal dela com outras pessoas que às vezes nem fazem parte do convívio ali. Porque se fazer parte do convívio, então nós vamos conversar e buscar uma melhora, o que nós podemos fazer para melhorar. Mas quando você começa a falar com outras pessoas dos defeitos, das fraquezas, das dificuldades, dos erros, com pessoas que não conversam, que não conhecem, que não convivem, né, que não está ali no dia a dia, que não está ali para buscar uma ideia, um pensamento para melhorar as coisas, você está denegrindo a imagem daqueles seus irmãos, e isso não é louvável aos olhos de Deus. Isso não vai promover a união, isso não vai promover a unidade espiritual, isso não vai promover o fortalecimento da comunidade, vai ser uma comunidade constantemente fraca. Constantemente fraca. Pegue a visão do negócio, do texto, examine a própria pessoa de Cristo. Cristo manifestava as fraquezas, os defeitos dos seus discípulos, os erros dos seus discípulos? De forma alguma. Pelo contrário, estava sempre disposto a ajudá-los, a encorajá-los, a submeter, né, a ação da palavra, a ação do Espírito, a ação do poder de Deus, para buscar mudança. E se a gente faz isso, você vai ter sempre alegria no servir ao Senhor. Sempre nós vamos ter as nossas lutas, os nossos problemas, mas isso aí não vai ser superior à minha alegria de estar servindo ao Senhor, a minha alegria de estar buscando, né, os interesses dos meus irmãos, submeter aos meus irmãos, e vice-versa. Ok? Então é isso que Paulo está deixando claro para nós, nesses primeiros versículos. A importância, né, de não fazer nada por competição, por desejo de receber elogios, mas sim submeter à humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Vamos ver que Cristo nos considerou superior a Ele mesmo. Já pensou nisso? Vai ser logo para frente aqui. No momento em que Cristo se esvazia e se torna homem como nós. E submete a isso, irmãos. É interessante, né? Porque ele ensina, é o que ele viveu. É o que ele viveu. E ele demonstrou que é possível buscar os interesses. Vamos ler? Vamos caminhar aqui? Versículo 5 ao 11, diz assim, ó. 5 ao 11. Tenham em vocês o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ó. E o contexto é um só. O contexto aqui é um só. A palavra aqui é uma só. Então nós estamos falando aqui. Ele está falando, não tenha um pensamento de competição, desejos egoístas, vontade próprias, mas sejam humildes, submetem. E aí no próprio versículo 5 aqui, tenham o mesmo sentimento. Tenham o mesmo sentimento, os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Quais os sentimentos que havia em Cristo Jesus? Veja bem, o versículo 6. Ele tinha a condição divina, é verdade. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor. Mas não se apegou à sua igualdade com Deus.
se esvaziou e sujeitou às ordenanças, às vontades. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Tornando-se semelhante aos homens, semelhante em todos os aspectos, irmãos. Jesus se tornou uma pessoa vulnerável enquanto estava aqui na terra. Jesus era homem, ele sentia as mudanças do tempo, ele sentia, né, a dor que o frio promove a um corpo que está ali descoberto, que não está ali aquecido, que não está ali protegido de uma temperatura baixa. Ele sentia também, quando, né, por causa de uma temperatura alta. Jesus era sensível a todas as coisas. Jesus tinha fome. Jesus cansava. Jesus tinha necessidade, Jesus tinha sentimento. Jesus aprendeu a amar as pessoas. Lembra do próprio Lázaro, quando ele ficou sabendo que Lázaro havia morrido, ele chorou, porque Lázaro era uma pessoa amiga de Jesus, uma pessoa próxima de Jesus, e ele sentiu a dor da perda. É quando nós sentimos, quando perde um ente querido, você não sente essa dor da perda, só de saber que você não vai ver mais aquela pessoa, só de saber que aquela pessoa já não vai estar mais no seu convívio, você não vai poder conversar com ela mais. Quem já perdeu um ente querido sabe o que eu estou falando, sabe como é grande, como é forte essa dor da perda, esse sentimento que você não esquece mais, mas que você pede a Deus agora, é para te ajudar a você continuar a sua caminhada com essa saudade que fica. Então Jesus teve isso, né, assumindo as condições de servo, tornando-se semelhante a homens, assim apresentando-se como simples homem. Simples homem. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou grandemente, lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e sobre a terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, nesses versículos aqui, podemos ver, está sendo citado um hino conhecido por Paulo. Paulo mostra qual é o evangelho da cruz. Paulo mostra o evangelho autêntico e apresenta em Cristo o modelo da humildade. Embora tivesse a mesma condição de Deus, Jesus se apresentou entre os homens como simples homem. E mais, abriu mão de qualquer privilégio, tornando-se apenas homem, que obedece a Deus e serve aos homens. E não bastasse isso, Jesus serviu até o fim, perdendo a própria honra ao morrer, né, na cruz. Que nós sabemos que lá, acho que na palavra do Senhor, diz que maldito o homem que é pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro como se fosse um criminoso. Criminoso que nós sabemos que não foi. Eu acho tão interessante abrir um parênteses aqui, irmãos, porque isso nos leva a abrir o leque, pegar a visão. Se você olha Jesus, o que ele fez, ele abriu mão, ele se tornou, ele era Deus, mas não usou, né, esse poder de ser Deus, mas submeteu às ordenanças, veio como homem, um simples homem. Ele abriu mão de qualquer privilégio. E aí eu quero que a gente pense como família de Deus, como irmãos, como cristãos, como homens, mulheres, o corpo de Cristo, que tem acesso a essas grandezas, que tem acesso às verdades, que tem acesso ao conhecimento. Essas palavras, irmãos, vai nos levar para a nossa eternidade, se nós submetermos, se nós cumprirmos. Nós sabemos que essas palavras têm vida, têm poder. Essas palavras podem trazer salvação. Salvação àqueles que ainda estão encobertos. Salvação àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Salvação àqueles que ainda vivem nesse mundo caído.
E nós hoje somos os luzeiros, nós hoje vamos ser o sal dessa terra, nós hoje que vamos fazer a diferença nessa terra. Sabe por quê? Porque nós temos acesso a essas verdades nos tornam pessoas que têm capacidade, que têm potencial para poder ajudar o próximo, para resgatar aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo Jesus. Mas não somos nós que somos bons, mas nós temos uma missão de submeter a tudo isso e também de buscar o interesse daquele que ainda está lá fora, aqueles que ainda estão lá no mundo, aqueles que ainda estão perdidos, aqueles que ainda estão vagando pelas trevas. Pensa bem, o que eu quero que a gente entenda é que essa mesma humildade que Cristo teve, nós devemos manifestá-la a todos esses. Pregar o Evangelho, levar para boas novas. As pessoas se convertem. E as pessoas agora passam a estar inseridas no corpo de Cristo como você está inserido. Mas essas pessoas vão precisar ser trabalhadas. E se você não tiver humildade, se você não submeter, se você não abrir mão, se você não tiver uma paciência, se você não tiver o verdadeiro amor, a gente não vai conseguir lidar com essas pessoas. Porque elas estão sendo agora trabalhadas. Está sendo agora sarada das feridas. Estão sendo agora tratadas dos seus traumas. E talvez isso vai levar tempo. Vocês estão entendendo? A importância que é isso, esse texto de Jesus para nós, esse exemplo que Jesus fez. Se Jesus não tivesse decidido, irmãos, no seu interior, de abrir mão, como ele fez aqui, como a gente leu aqui no versículo 7, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Jesus era autoridade, mas ele assumiu a condição de servo, igualando-se a nós. Por isso que Paulo está dizendo, olha como que os textos eles vão se unindo, né? Nos primeiros versículos, que ele fala, não busque seus próprios interesses, não seja uma família que há competições, porque isso tudo vai atrapalhar essa unidade que é essencial e fundamental para ajudar os recém-convertidos, aqueles que chegam totalmente enfermos, porque eles ouviram a palavra, eles acreditaram, se arrependeram, foram batizados, e agora que eles vão começar a ser tratados pela igreja. Mas eles vão precisar de ver essa união agora. E eles vão conseguir ver, porque agora eles têm o Espírito Santo. E eles vão conseguir ver o amor, vai conseguir ver a unidade, vai conseguir ver que todos ali buscam o interesse um dos outros, não de si mesmo. Eles vão sentir que as pessoas estão buscando o interesse de vê-los sadios, fortalecidos, crescendo, desenvolvendo. E isso é possível porque é o poder de Deus que está operando na vida deles. Nós estamos deixando o poder de Deus trabalhar na vida deles, manifestando apenas o amor esse que foi manifestado por Cristo, se esvaziando por completo, para buscar os nossos interesses, para nos tirar do lamaçal, para nos tirar do caminho das trevas, e nos trazer agora para o caminho da salvação. E é isso que Jesus quer, é isso que Paulo está motivando a igreja a ser, né? E ele diz, né, que Jesus, perdendo, né, a sua própria honra, quando foi pendurado ali na cruz, como se fosse um criminoso, e por isso Deus o ressuscitou e o colocou no posto mais elevado que possa existir, porque pertencia a ele. Era dele. Ele abriu mão de tudo isso para que nós pudéssemos ser beneficiados com todo o seu sofrimento, com toda a sua dor, com toda a sua entrega,
Quem foi beneficiado fomos nós, tá? E Deus voltou ele ao seu lugar, né, como Senhor do universo e da história. Os cristãos são convidados a fazer o mesmo, abrir mão de todo e qualquer privilégio, até mesmo da boa fama, para pôr-se a serviço dos outros até o fim. Esse é o papel da igreja. A igreja tem que fazer uma diferença nesse sentido, nesse aspecto. Porque é isso que nós vamos, o resultado vai ser o resultado final. Nós estamos vivendo aqui para os homens, irmãos. Nós estamos aqui com um propósito, com o intuito de honrar a Deus e manifestar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos possam chegar ao pleno conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Jesus fez a parte dele, agora compete à igreja estar fazendo a sua parte, se esvaziando de todo o egoísmo, se esvaziando de toda intenção pessoal, se esvaziando, né, dos interesses próprios, se esvaziando, né, de ações de competição que vai trazer, né, dificultar o crescimento, dificultar a unidade, o fortalecimento da igreja. Olha como que faz muito sentido, tá? A gente usa esse texto para muitas vezes falar sobre a ceia, ok, porque a gente traz à memória aquele sacrifício, aquele momento difícil, mas trazemos também a memória da vitória, da ressurreição, que Jesus não está parado, né? não ficou crucificado naquela cruz, mas que ele desceu daquela cruz, ele pregou no mundo dos mortos, no terceiro dia ressuscitou, e hoje se encontra ao lado direito do Pai, e continua trabalhando ainda, continua trabalhando em prol da igreja, intercedendo pela igreja, intercedendo por você, intercedendo por mim, diante do Pai, porque eles são meus. Aquela oração que está em João 17, a oração de Jesus, é uma oração magnífica, depois vocês podem ler. Teve um momento em que ele fala: Pai, o Senhor me deu, eu estou os devolvendo, eles são teus. Mas Jesus amou, e Jesus não amou, Jesus ama a sua igreja. E o que ele quer, que a gente também ame a igreja, ame e busque o interesse da igreja em primeiro lugar, sirva a igreja até o fim, colocando ela em primeiro lugar do que os seus interesses, ok? Aí os versículos 12 e 13, olha o que ele menciona aí, 12 e 13, 12, desculpe, irmãos. Portanto, meus amados, obedecendo como sempre, não só como no tempo em que eu estava aí presente, mas muito mais agora que estou longe, continue trabalhando com temor e tremor para a salvação de vocês. Paulo continua encorajando os irmãos a desenvolver a vossa salvação. E o contexto aqui indica que Paulo fala do problema de divisão e de contenda na igreja. A salvação teria aqui o sentido de saúde espiritual. Desenvolver a salvação continue desenvolvendo a saúde espiritual da igreja. Desenvolver a salvação é você zelar pela saúde espiritual da igreja. O espírito de harmonia é o resultado da obra de Deus. Então, uma coisa liga a outra. Eu preciso desenvolver a minha salvação, mas é possível desenvolver a minha salvação se eu penso na importância da unidade. Porque eu desenvolver a salvação é buscar e é pensar na saúde espiritual da igreja. E esse pensar na saúde espiritual da igreja é pensar como um todo, porque a igreja é um todo. Tá? A igreja é um corpo. E eu preciso, para mim poder desenvolver a minha salvação, eu não desenvolvo salvação sozinho. Ninguém vai ser salvo sozinho. Não há salvação individual, irmão. Há o julgamento individual. Cada um vai passar pelo juízo. Cada um vai responder pelos seus atos. Cada um vai estar diante de Deus. Mas aqui, nós estamos inseridos num corpo. E esse corpo tem que caminhar junto, estar junto, trabalhando junto. Não é sozinho.
De forma alguma. Então, Paulo motiva, né? Ele fala isso. Portanto, meus amados irmãos, obedecendo como sempre. Quando Paulo estava com eles, ok. Ele fala assim, mas agora. Mas ele dá a receita para que você consiga, irmão, desenvolver, continuar cuidando da sua saúde espiritual longe, né, longe de Paulo. Como? No temor. Porque ele fala aí, ó. Eu estava presente, mas muito mais agora que estou longe, continue trabalhando com temor e tremor. Se você teme a Deus, não precisa ninguém estar policiando a sua vida, te vigiando para ver o que você está fazendo. Se você teme a Deus, irmãos, você vai procurar fazer as coisas corretas, as coisas certas, porque você sabe que Deus está ali. Deus é onisciente, onipresente. Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Então Paulo está dizendo, hoje eu estou aqui encarcerado, eu estou aqui limitado, eu não posso sair, eu não posso estar aí de corpo presente, mas eu encorajo vocês, desenvolvam a salvação com temor e tremor no Senhor. Tenham temor a Deus. A igreja precisa desenvolver o temor a Deus. A igreja precisa desenvolver o zelo por Deus, o ter medo em que as suas ações, em que as suas atitudes não estejam honrando a Deus. E nós devemos pensar nisso. O que você tem feito durante a sua vida? Como você tem sido? Quais são as suas ações? Em cada uma delas você pensa em Deus? Naquilo que você vai falar, naquilo que você vai fazer, naquilo que você pensa em Deus? Você teme que Deus Ele está vendo, e Ele vai te pedir conta disso, querendo ou não, uma hora a conta vai chegar. Não devemos, irmãos, Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus sabe que não é como eu sou, Deus me conhece, Deus me sonda, é verdade. Mas o fato dele te conhecer e saber que você tem lutas, isso não justifica que ele vai entender os seus erros e aceitar os seus erros. Ele vai entender que você tem oportunidade de trabalhar os seus erros, de confessar os seus erros, confessar os seus pecados, e estar inserido num corpo e buscar a unidade. Porque é isso que ele diz. Olha o versículo 14 e 15. Façam tudo sem murmurações e sem crítica. Aí já pega muitos, né? Para serem inocentes e íntegros como perfeitos filhos de Deus, que vivem no meio de gente pecadora, corrompida, onde vocês brilham como astros no mundo. É bem interessante esse ponto, né? Tem uma versão um pouco diferente. Deixa eu dar uma olhada nessa aqui. O que aqui fala, versículos 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Irmãos, a igreja, ela caminha no mundo no qual nós hoje temos o compromisso e a responsabilidade de sermos luzeiros. Acho que é o Evangelho de Mateus, não sei se eu coloquei essa passagem aqui, eu acho que sim, eu vou falar. Mas lá fala que os luzeiros, né, as pessoas usavam os luzeiros e colocavam eles em pontos estratégicos para que aquela luz ela pudesse refletir em todo o ambiente, Então isso aqui, Paulo já está encorajando a igreja de Filipenses, os irmãos lá, os filipenses, para que, olha, onde vocês estiverem, sejam luz, como luzeiros que são, né? Mas para mim ser essa luz, para que eu seja luzeiro, eu preciso de lutar contra algo que eu sou muito fácil de fazer, de ficar murmurando, de ficar lamentando, de ficar criando contenda.
Essas coisas são prejudiciais, essas coisas vão impedir-nos de sermos luzes, de sermos luzeiros. Por isso que o tema é alegria no servir, porque se você tem esse propósito de servir com alegria, irmão, você não vai murmurar tanto, você não vai contentar tanto, criar contenda em várias coisas. Você vai ser luz onde você estiver, lá no seu emprego, na sua casa, na rua, com seus amigos. Você vai ser luz, você vai ser pessoa que as pessoas vão procurar para se orientar, conversar, compartilhar, pedir uma opinião, porque elas vão perceber que você é luz, que você faz a diferença, que você tem uma palavra de vida, que você tem uma palavra que pode promover mudança na vida daquelas pessoas, que nós temos acesso aos escritos que nos ensina a ter uma vida que condiz com a vontade de Deus, não com a vontade do homem. Não é a vontade do homem, nós não temos que ter uma vida aqui segundo a vontade do homem, que o homem determina. Se o que o homem determina, irmãos, está de acordo com o que Deus determina, louvado seja Deus, louvado seja, glória a Deus, aleluia por isso. Mas a partir do momento em que as decisões que os homens determinam para a sua vida, e essas determinações vai ofuscar a luz, o luzeiro que você tem que combater isso aí. Porque primeiramente estar acima a vontade de Deus na minha vida, o que rege a vontade de Deus na minha vida. Quem me sustenta é Deus. Eu não vou agir nem vou contra a vontade de Deus. Então, muito mais, quando eu estava presente, a gente trabalhava, mas agora que eu estou, isso é possível se você tiver temor a Deus, sabendo que um dia você vai prestar contas com Ele. Está vendo? Por que as murmurações e a contenda são tão prejudiciais? Porque se tudo que as pessoas souberem a respeito da igreja é que seus membros estão constantemente discutindo, reclamando, bisbilhotando, aí isso aqui une ao que nós falamos agora sobre a importância da gente buscar os interesses um dos outros, não os nossos próprios interesses, a importância de não houver competição dentro da igreja, porque se há competição dentro da igreja, se eu busco os meus próprios interesses, se eu quero me promover, se eu quero me exaltar, eu vou começar o quê? A criar muitas contendas, vou começar a murmurar, falando de quê? Falando dos membros, falando constantemente dos problemas dos membros, discutindo, reclamando, bisbilhotando. Então elas terão uma falsa noção a respeito do que é Cristo e as boas novas. O que você tem exalado, o que você tem manifestado como luz aos olhos daquelas pessoas, como a igreja, como as pessoas veem a igreja do Senhor. Por isso que eu sempre gosto de motivar assim, irmãos. Você convida as pessoas para vir na igreja, para vir participar com a gente, ok. Se você acha isso louvável, se você acha que isso é uma oportunidade das pessoas conhecer a palavra de Deus, conhecer o caminho, conhecer o evangelho, estudar a palavra, ok, mas você tem uma responsabilidade, porque você conhece a tua igreja, a parcela do povo, você conhece aquela congregação, você sabe que em alguns momentos a gente tem algumas falhas, aí você precisa trabalhar com esses seus visitantes, conversar com eles, falar assim, olha, você está vendo, às vezes você vê um menino correndo e tal, não pensa, não leva para o lado da irreverência, mas é porque a mãe tem uma luta, a mãe tem um problema, o menino tem um problema, ok? Então você tem que explicar para que a pessoa não saia daqui com uma má impressão. Lá no seu serviço, como você é também, quais são as suas atitudes, como é a sua postura, como um cristão, como um servo de Deus. Está vendo? Ser luzeiro, eu tenho que ser luzeiro, eu tenho que conhecer a palavra, você precisa de conhecer a palavra. Mas as suas obras também têm que condizir com elas. Não estou falando que você não vai ter problemas, não vai ter lutas, não vai ter dificuldades, tá? Porque isso, irmãos, a gente passa por isso mesmo. Mas essas coisas não ofuscam o cristão que você é. Essas coisas não ofuscam a glória de Deus na sua vida. Se você busca corretamente, se você demonstra para Deus que você tem temor a Ele, você tem respeito para Ele, tem zelo pelas coisas dEle, que você quer acertar, que você quer melhorar, que você quer ter uma vida que condiz, né, e que agrada a Ele, e que você quer realmente, que você confessa as suas dificuldades, você confessa, né, onde você tem problema, onde você tem, né, que precisa de ajuda,
para melhorar. Fazendo isso, irmão, você vai continuar sendo um luzeiro, continuar sendo luz, fazer a diferença. A crença em Cristo deve unir todos aqueles que confiam nele. Se uma igreja estiver em constante murmuração e contenda, significa que lhe falta o poder unificador de Jesus Cristo. Isso aí é verdade. Né? Uma das coisas que nós precisamos de combater no nosso meio é a língua. As pessoas têm que saber a hora de falar, a hora de ficar em silêncio. As pessoas têm que ter sabedoria também para falar, para apontar alguma coisa. Tem pessoas que fazem murmurações, mas nem entendem a murmuração, nem sabe por que está fazendo aquilo. Porque quando você faz uma murmuração, você tem que saber por que você está fazendo aqui, por que você está murmurando. Por que você é uma pessoa murmurosa? A resposta seja essa, né? Você está sendo murmuroso demais, queixoso demais, criando contenda demais, porque está faltando você se unir. Viver a unidade da igreja. Pessoas que não buscam viver a unidade da igreja, elas vão ter a tendência de ser pessoas sempre murmurosas, que vão criar sempre contendas, vão criar sempre dificuldades, tá? Somos a igreja de Cristo e temos o dever, temos o compromisso, temos o desafio de exalar o brilho neste mundo e semelhantes, né, a Cristo enquanto viveu na terra. Vamos ler uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 9. João, capítulo 1, versículo 9 diz: a saber, a verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina a todos os homens. É interessante, sabe, irmãos? Olha o que diz, vou ler mais uma. Capítulo 8, João, capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aí depois você pode olhar também Efésios, capítulo 5, versículo 8. E deixa eu olhar essa passagem de Mateus aqui, porque eu acho que é a passagem que eu mencionei, só que eu não citei onde ela estava, da questão do luzeiro. Mateus, capítulo 5, verso 14 ao 16. Diz assim, ó: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador a ilumina a todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Irmãos, a nossa luta não é contra o homem. Os homens não são os nossos adversários. Nosso adversário aqui é o pecado. O pecado é o adversário. O pecado que tenta ofuscar a luz de Cristo na sua vida. É o pecado. Então nós devemos sempre olhar para as pessoas como Jesus olhou, e Jesus olhou sempre com amor. Olhe com amor, o verdadeiro amor, o amor de Cristo. Jesus não tinha nenhum problema, nada contra o homem, mas ele tinha contra o pecado, porque é o pecado que faz a separação. Dentro da igreja, nós não precisamos ser inimigos dos nossos próprios irmãos. Mas quando você vê um irmão seu que está tendo dificuldade de ser luz, que esse luzeiro que ele é, mas está debaixo da cama, e essa luz então não reflete, não mostra,
Não brigue com teu irmão, mas motive o teu irmão, fale com ele, você é luz, luz de Cristo. Há uma luz que brilha em você, você é capaz, você pode, você tem potencial, porque o potencial não vem de você mesmo, mas o potencial vem de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele quem o regimentou, Ele quem o trouxe para a igreja, Ele que opera na sua vida, o Espírito Santo, Ele que é a luz, e basta você se render a Ele e você vai ser luz, e você vai vencer a força das trevas, porque Jesus ele veio ao mundo, e a luz de Cristo brilhou na escuridão, e a igreja, ela está aqui nessa terra, e a igreja pode brilhar nesta escuridão, nessas trevas, e fazer com que as pessoas se tornem luz, em Cristo Jesus. Olha como que é importante isso, irmãos, a gente pensar, Deus, como o Senhor, então, a unidade é fundamental, porque se todos nós estamos unidos em Cristo, nós estamos unidos porque nós somos lavados no sangue do Cordeiro, a aliança que está sobre nós, a aliança do sangue de Cristo Jesus, Ele trouxe novamente, né, restituiu em nós a glória de Deus Pai. Havia uma barreira, que é a barreira do pecado, que impedia a sua comunhão, a sua relação, a sua constante presença com Deus, porque o pecado impediu isso. Jesus lançou por terra tudo isso por meio do seu sacrifício, e agora nada impede, não tem barreira nenhuma nesse acesso que nós temos direto com o Pai. E nós temos esse acesso direto com o Pai porque nós somos a igreja, nós somos o corpo, no qual o cabeça é Cristo Jesus. E Jesus está lá, nós também estamos. A luz de Deus brilha, a glória de Deus brilha na sua vida. É possível ser esse luzeiro, é possível fazer a diferença, não para que as pessoas pensem que você é melhor do que elas, pensem que você é superior a elas, pensem que você é uma pessoa certinha, boazinha, honestinha. Nada disso, irmãos, porque é aí que vem o testemunho, é aí que mostra que a gente vai revelar para as pessoas o quanto Deus é bom o tempo todo, porque foi Ele quem nos transformou, foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos permite agora, com todos os seus ensinamentos, com as revelações, com essas grandezas que aqui estão, permite a gente andar num caminho que glorifique o nome dEle, e podemos dizer que nossas ações são perfeitas, porque as ações vêm de Deus, e as ações que vêm de Deus são perfeitas. As minhas ações, as suas ações, elas são falhas, porque o próprio coração do homem é enganoso, e muitas vezes aquilo que eu acho que é bom, não é bom, muitas vezes aquela ação que eu acho que está ajudando a pessoa, não está ajudando a pessoa, se eu estou fazendo sem uma orientação do Espírito Santo, sem a orientação da palavra de Deus, sem a orientação, né, de Jesus, sem a orientação, né, de todo esse material da palavra do Senhor, e se eu estou fazendo porque eu acho que é bom, você pode estar enganado, e você pode estar achando que está ajudando a pessoa, na verdade, no final daquilo, que você está contribuindo para a derrota daquela pessoa. Hoje a gente vê isso muitas vezes, constantemente, a gente vê hoje famílias sendo totalmente destruídas, porque eles estão tirando, né, dos filhos o direito de serem disciplinados, de serem corrigidos, estão tirando dos filhos o direito de ouvir um não, estão tirando dos filhos o direito de serem o quê? Orientados, porque tem uma fase da vida que os filhos são orientados, são conduzidos, são policiados, é você que decide por eles, é você que tem que ir lá lavar o bumbum dele, é você que tem que dar água a ele, é você que tem que dar comidinha a ele. Agora parece que hoje é os filhos que decidem a hora que querem comer, a hora que quer tomar banho, a hora que quer dormir, a hora que quer fazer isso, eles estão escravizando seus pais. E alguns pais dão risadinha nisso e acham que isso é normal, que os filhos têm uma independência própria. Eles vão ter uma independência própria, mas tem uma fase que ainda não é o momento. E se você não os conduzir, não orientar, esses filhos vão ter muitas dificuldades lá na frente. E assim é na igreja, quando você entra na igreja, você chega na igreja como um bebê. Você é um recém-convertido, você está aprendendo, você não sabe nada ainda. Você vai aprender e compete aqueles, por isso que a Bíblia fala que as mais velhas ensinem as mais novas, que os homens, os varões, os mais velhos estejam conduzindo e ensinando os mais novos a serem homens, a serem
estarem preparados, aqueles que têm um conceito para constituir famílias, casarem, assumir um compromisso com uma esposa, com uma mulher, trazer para si também essa responsabilidade. Mas se não tem um compromisso de serem casados, tem que serem homens, tem que serem preparados para poder trabalhar, para poder estudar, para poder ter uma vida. Mas também entender que, acima de tudo isso, eu sou um cristão e Deus está acima de todas as coisas. Deus está me dando capacidade, potencial para ser assim, é para a honra e glória dEle, é para trazer o Evangelho à luz daqueles que vão estar do meu lado ali, que eu vou conhecer. A vida é essa, irmãos, mas quando a gente abre mão de tudo isso, se torna difícil. Por isso que não se esconde o luzeiro debaixo da cama, o luzeiro fica num lugar central, num lugar estratégico, que ele vai iluminar todo aquele lugar ali. Ok? É isso que a passagem está dizendo. Deus nos chamou para isso. E Deus sabe que é trabalhoso? É um desafio? Vai ter sofrimento? Mas alegria no sofrimento, meu irmão. Para servir o Senhor sendo difícil? Alegria no servir, meu irmão. É desse jeito. Sabendo que o teu galardão está guardado. O meu galardão não é nessa terra, irmãos. As benfeitorias dessa terra, elas se dissolvem. Elas acabam. E você tem novos desejos. Mas as benfeitorias espirituais, o galardão espiritual, a estrelinha na tua coroa, essa é eterna, você pode ter certeza. E é por isso que vale a pena se render. O versículo 17, voltando lá para o texto, para a gente poder estar aí encerrando esse capítulo. O versículo 17 diz assim: e mesmo que o meu sangue seja derramado sobre o sacrifício, e sobre a oferta da fé que vocês têm, eu fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês fiquem contentes e se alegrem comigo. O que é? Tem outras versões, deixa eu ver essa versão aqui, que fala libação, tá? Talvez a Bíblia de vocês aí, o texto está falando dessa palavra libação, o verso 17. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da fé, fogo e me regozijo com todos vocês. Ou seja, o que é libação? Libação, irmãos, é uma oferta em líquida, que era importante na parte do sistema sacrificial da vida dos judeus, da história judaica. Depois para a gente ganhar tempo, mas depois vocês podem abrir em Números, principalmente capítulo 28. Deixa eu ver aqui, número 28. É só para a gente poder compreender, ter uma compreensão melhor do contexto bíblico, do que Paulo menciona. Números. Calma aí que não vamos chegar lá, tá, irmãos? Números 28, o versículo 7, diz assim: a libação será de 2 litros para cada cordeiro. No santuário será oferecida para Deus a libação de bebida fermentada. Como segundo cordeiro, você fará o holocausto da tarde. Aqui está falando daqueles 2 cordeiros que eram escolhidos, para um eles soltavam no deserto e o outro era sacrificado. E aquele líquido, então, era ofertado, como uma parte do sistema sacrificial. Como essa igreja tem pouca informação judaica, o termo libação pode estar se referindo ao vinho oferecido às divindades pagãs, antes de importantes eventos públicos. Paulo considerava a sua própria vida como sacrifício, tá? Ou seja, é o mesmo que tivesse de morrer, Paulo estava contente por saber que havia ajudado os filipenses a viverem para Cristo. É uma oferta sacrificial.
o seu trabalho, a sua entrega é uma oferta sacrificial. E nós devemos estar felizes com isso. Devemos estar contentes por isso. Jesus foi um sacrifício, né, ele sacrificou para edificar a sua igreja, fortalecer a sua igreja, né? Ele se entregou para nos vermos aqui. E agora ele quer que a igreja esteja pronta para sacrificar um pelo outro, para ver o bem-estar de cada um. Paulo estava pronto e preparado, mesmo se fosse para morrer. Paulo ficaria feliz porque ele havia ajudado os filipenses a viverem para Cristo. A nossa alegria maior tem que ver, irmãos, o resultado do trabalho, vendo as pessoas servindo a Cristo. E como que as pessoas servem a Cristo? Servindo umas às outras. Com sinceridade, com amor, com alegria. Ok? Então, esse é o sentido, né, de oferta, de ofertar, né, de se entregar ali. E aí ele continua dizendo aqui, a partir dos versos 19, ele fala assim, ó: espero no Senhor Jesus enviar-lhes logo Timóteo, para que também eu me anime com as notícias de vocês. De fato, ele é o único que sente como eu, e se preocupa sinceramente com os problemas de vocês, porque todos os outros buscam os próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Vocês mesmos sabem como Timóteo deu provas do seu valor como filho junto do Pai. Ele se colocou ao meu lado a serviço do Evangelho. Espero, portanto, enviá-lo a vocês logo que eu veja claro como vai ficar a minha situação. Além disso, tenho fé no Senhor de que eu mesmo possa logo ir até aí. No momento, achei necessário enviar a vocês Epafrodito, este nosso irmão, que é também meu companheiro de trabalho e de luta, que vocês mesmos mandaram para atender às minhas necessidades. Ele estava com muita saudade de todos vocês e ficou muito preocupado porque vocês souberam que ele estava doente. De fato, ele esteve muito doente e quase morreu. Deus, porém, teve pena dele, e não só dele, mas também de mim, para que eu não ficasse numa tristeza ainda maior. Por isso, apressei-me em mandá-lo. Assim vocês poderão vê-lo de novo. Ficarão contentes e eu já não ficarei preocupado. Receba o Epafrodito no Senhor com grande alegria. Tenham grande estima por grande estima por pessoas como ele, pois quase morreu pela causa de Cristo, arriscando a sua própria vida para atender às minhas necessidades em nome de vocês. Então, aqui já são Paulo falando, dando um testemunho de dois homens que o ajudou, né, no trabalho da fé, no trabalho da propagação do Evangelho. E Paulo está dizendo e mostrando para nós que não se preocupa apenas em doutrinar a comunidade. Ele também é sensível às necessidades humanas. Quais são as necessidades humanas? Amizade, afeto, gratidão, auxílio mútuo, problemas pessoais, boa acolhida. Isso tudo faz parte da família da fé. Nós devemos trabalhar, né, e construir isso dentro da família da fé. Timóteo é o maior colaborador do apóstolo. E Epafrodito teve, né, talvez ainda um jovem, fora enviado pela comunidade para o quê? Para atender as necessidades de Paulo na prisão. Paulo dá um bom testemunho aqui, quando ele fala assim: espero no Senhor Jesus enviarmos logo Timóteo, para que também eu me anime com as notícias de vocês. Timóteo ia lá, ia se informar, ia saber como que os irmãos estão, né? Paulo tinha uma alegria muito grande com esta igreja, mas também ia levar informações, porque fala, de fato, ele é o único que sente comigo, né?
e se preocupa sinceramente com os problemas de vocês. Aí ele fala algo pessoal, né, talvez de todos aqueles que andaram com Paulo, mas o que mais sensibilizava com e se preocupava com a igreja lá em Filipe era Timóteo. Por isso que ele está falando, ele é o único que... Irmãos, quando ele fala assim, não quer dizer que os outros, ele está aqui criticando os outros, não. Ele está dando um testemunho, a gente tem que aprender, às vezes, né, ouvir as coisas e não levar para um lado negativo. Aqui ele está enaltecendo, sabe, esse amor que Timóteo manifestava, né, de forma talvez na prática ali, pelos irmãos de Filipenses, tá ok? Então Paulo está demonstrando isso, né, está falando isso, de fato ele é o único que sente como eu e se preocupa sinceramente com os problemas de vocês, porque todos os outros buscam seus próprios interesses. Aqui ele está dizendo aqui que, né, outros não estão preocupados com vocês, estão preocupados com os seus próprios interesses. É o que a gente combate dentro da igreja, tá? Aqui dentro da igreja, nós devemos estar buscando os interesses uns dos outros, não os nossos próprios interesses. Não pensar na minha vida e esquecer do meu irmão. Não é isso, né? Isso é contrário do que Jesus, e o que a gente viu aqui no próprio texto, que Jesus se esvaziou, abriu mão de sua própria vida para colocar os nossos interesses em primeiro lugar. Então Paulo está sendo sincero e está demonstrando aqui o que estava acontecendo, né, com aqueles irmãos. Vocês mesmos sabem como Timóteo deu provas do seu valor como filho junto do pai. Ele se colocou ao meu lado a serviço do evangelho. A gente sabe que Paulo chamou, ainda ele era um jovem, talvez de uns 20 anos, né? Tinha uma base, né, da sua avó, da sua mãe, mas tinha um pai que é grego, então a gente vê o valor, né, da dedicação da mãe, da dedicação da avó, que ensinou Timóteo dentro dos princípios elementares, né, da palavra de Deus ali, da doutrina, ensinou ele a ter prazer nas coisas do Senhor, a adorar o Senhor, mesmo com o pai grego. E talvez a influência do pai trouxe alguns desafios, né, para a mãe, também para a avó, para poder disciplinar, para poder educar o Timóteo. E Paulo dá esse testemunho, né, que eles são provas de como, né, filho, Timóteo, né, se colocou ao seu lado em prol do evangelho, tá bom? Isso também só nos ensina, nos mostra que, mesmo, irmão, se tem um pai e a mãe, se um é cristão, o outro não é, mas aquele que é, se ele tem uma confiança em Deus, se ele confia no Senhor, se ele acredita no poder de Deus, confia no poder do Espírito Santo, confia no poder da palavra do Senhor, tem uma unidade com a igreja, ele vai usar todas essas ferramentas, todo esse mecanismo para poder trabalhar e operar na tua casa, principalmente nos seus filhos. É o que aconteceu com Timóteo aqui, tá? E espero, portanto, enviá-lo a vocês logo, que eu veja, claro, como vai ficar a minha situação aqui. Além disso, tenho fé no Senhor de que eu mesmo possa logo ir vê-los. Paulo tinha esse desejo de vê-los, ver pessoalmente, né, os irmãos de Filipe. Aí ele fala de Epafrodito, que veio deles, né, saiu deles, e porém Epafrodito teve ficou doente, e os irmãos de Filipenses ficaram sabendo que ele ficou doente, e isso mexeu muito com os irmãos, porque eles amavam o Epafrodito, ou seja, é um amor que foi construído, né? O amor dentro da igreja, irmãos, é construído, tá? Ele é cultivado, né, no nosso meio. Então nós temos que pensar sobre isso, tá bom? Criar isso, né? Trabalhar, e isso foi trabalhado no meio dos irmãos lá. E Epafrodito era muito querido, e os irmãos ficaram preocupados, mas Paulo fala que na graça de Deus, me chama a atenção, né, que ele fala, de fato, ele esteve muito doente e quase morreu mesmo, mas Deus, porém, teve pena dele. Teve pena dele, mas não só dele, mas como de mim, porque aí é onde que a gente mostra, né, a sensibilidade do apóstolo Paulo, porque, veja bem, já estava preso,
ainda vê um amigo, né, um irmão querido, doente, uma doença grave, porque esteve à beira da morte. Mas ele reconhece que Deus teve pena dele, né, de Epafrodito e do próprio Paulo, com Paulo no sentido de que ele não ficasse numa tristeza ainda maior. Ou seja, Paulo tinha alegria em servir a Cristo, mas havia uma tristeza? Havia. A prisão, irmãos, era uma tristeza para Paulo, sabe? Que ele estava limitado, ele não podia sair, ele não podia, né, ir nas igrejas, estar com os irmãos. Então, querendo ou não, isso também traz uma certa tristeza. E vendo o Epafrodito doente e quase morrendo, ia aumentar ainda mais a tristeza. Mas quando ele melhorou, ele agradece a Deus e glorifica a Deus, né? E aí, então, ele se apressou em mandar Epafrodito lá para Filipenses, para que os irmãos pudessem vê-lo e ver que está tudo bem com ele, né? E também trouxesse esse alento, né, ao coração dos irmãos, tirasse aquela preocupação. E por fim ele diz: receba Epafrodito no Senhor, né, com grande alegria, tenham grande estima por pessoas como ele, pois quase morreu pela causa de Cristo. Então, assim, a dedicação dele naquela época, né, não era fácil. Havia as perseguições, havia as lutas, haviam, né, os momentos difíceis. E Paulo está falando, ele quase morreu em prol da causa de Cristo, arriscando a sua vida para atender às minhas necessidades em nome de vocês. Porque quando ele foi enviado para lá, ele foi com o intuito de levar uma benevolência para Paulo, para suprir uma necessidade de Paulo. Ok, irmãos? Então, assim a gente encerra esse capítulo 2, tá? Espero que vocês tenham extraído algum conteúdo para a sua vida, que o Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida, que vocês estejam buscando os interesses do próximo, né? Lançando por terra todo o desejo de sentimento, vontade de competição, de inveja, de ciúmes, essas coisas que contribuem para a desunião dentro da igreja do Senhor, tá ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe os alunos do Instituto e que o Espírito Santo continue operando poderosamente. Vamos orar para que a gente possa estar encerrando esse momento. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso conosco. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ajude a sermos de fato servos que estejam buscando os interesses do Senhor no nosso meio. O interesse do Senhor é que nós sejamos sempre humildes e submete uns aos outros, para que todos estejam crescendo, para que todos estejam sendo beneficiados com a palavra do Senhor, para que todos estejam desenvolvendo o seu dom, para que juntos possamos estar buscando o crescimento da igreja, a unificação da igreja espiritual, para que juntos possamos estar manifestando para essa sociedade, essa comunidade aqui, na qual nós estamos, né, estabelecidos aqui, o prédio da igreja aqui no Alterosa, que a gente possa, Deus, ser luzeiros, que as pessoas possam ver a diferença em nós, não a diferença da própria pessoa, mas a diferença que Cristo provoca e promove em nós, não provoca, mas promove em nós, quando a gente se rende ao Senhor, se rende à palavra do Senhor, se rende aos princípios do Senhor. Então nós te agradecemos por tudo, somos gratos ao Senhor, pedimos que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas, nossas fraquezas, nossas dificuldades, e que a gente consiga buscar, né, dia após dia, sermos servos melhores para a honra e glória do Senhor, Pai. Que o teu nome continue sendo exaltado e glorificado. É em Cristo que oramos. Amém.